Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana Lídia e hoje eu quero refletir um pouco com vocês quando Deus ele altera o nosso caminho para nos dar aquilo que nós tanto desejamos, como diz lá em Jeremias, no capítulo 29 e versículo 11, que diz: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vamos refletir um pouco? Antes de nós começarmos a refletir, a falar, eu quero ler em 2 Reis, no capítulo 5, e os versículos 9 até o 14, que diz assim: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhes disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a faria? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Amém? Então essa passagem é bem conhecida, né? E eu estava meditando por estes dias e eu gostaria de estar comentando aqui com vocês. Primeiro a gente precisa saber quem era Naamã. E já nesse mesmo capítulo 5, no versículo 1, vai dizer que Naamã era um comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem, né, diante do seu senhor, diante do povo, de muito conceito, porque ele teria trazido a vitória para a Síria, e era considerado um herói de guerra, né? E em uma dessas suas guerras, né, em Israel, ele trouxe uma menina cativa da cidade de Israel, e essa menina ela ficou sendo serva da esposa de Naamã. E no decorrer da história a gente vai ver que Naamã, ele era leproso, né? Uma doença que a gente vê que naquele tempo as pessoas tinham que se apartar deles porque era considerado uma doença imunda, né? Muito sujo, muito horrível, né? E aí a gente vai ver que aquela menina chega para a sua senhora e diz que conhecia um profeta na sua cidade, né, que curava, né, que ia fazer ele ser restaurado, ficar limpo daquela doença. E então Naamã, sabendo daquilo, vai até o rei da Síria e pede a ele autorização para ir até Israel, até esse profeta, e poder ali receber a sua cura, receber aquilo que ele tanto queria, né? E aí, nos versículos que a gente leu, a gente vai ver que Naamã, ele traçou todo um plano como era que ia suceder a sua cura, como era que tudo aquilo iria acontecer, né? A gente vai ver isso no versículo 11, que Naamã diz assim: Pensava eu que ele sairia, ia ter comigo, ficaria de pé diante de mim, por se ia de pé, né? Invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, colocaria a mão ali no lugar da lepra e eu ficaria limpo. Ele ia orar ao seu Deus e eu ia ficar limpo. Então Naamã foi cheio de expectativa, cheio de
pomposo, né? Tinha feito todo um plano de como tudo aquilo aconteceria, como ele ia ficar curado. Vai contar também a história que ele levou até presentes para poder dar para o profeta, né? Quando ele fosse curado, pensando ali que ele iria ganhar o coração daquele homem, iria receber tudo, conforme ele tinha planejado. E aí ele vai até aquele lugar e vai dizer no versículo 9 que ele vai com seus cavalos, seus carros e os seus servos, né, até aquele lugar. E então, Naamã, ele chega lá e a gente vai ver que ele vai ao rei, e o rei não tem aquilo, mas ele vai até o profeta, e aí o profeta vai dar a ordem, né, para que ele seja curado. Porém, não foi nada de como Naamã tinha planejado, né? Naamã criou toda uma expectativa, criou todo um plano de como aquilo aconteceria. Porém, quando ele chega lá, foi frustrado, porque o que o profeta pediu para ele ser limpo, para ele ser curado, está no versículo 10, que diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Ou seja, nada do que Naamã tinha planejado, né? Então, muitas vezes também acontece assim conosco. Nós estamos ali pedindo algo a Deus, nós estamos orando, nós estamos buscando, querendo muito algo da parte do Senhor, mas nós traçamos todo um plano, todo um projeto de como aquilo que nós almejamos acontecerá. Primeiro eu vou para ali, depois eu vou para lá, depois eu venho para cá, e aí a gente esquece de quem guia os nossos passos é o nosso Senhor Jesus. E aí ele muda toda a rota, ele muda todo o nosso plano e a gente fica como perdido, indignado, frustrado, porque a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. E aí a gente fica sem saber por onde começar. Mas Deus está pedindo algo muito fácil, não é difícil. Como aqui mesmo os servos de Naamã disse a ele, no versículo 13: se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então, não era difícil o que aquele profeta estava pedindo para Naamã. Mas ele não esperava que aquilo que ele tanto almejava, aquilo que ele tanto tinha traçado, iria ser diferente, ia ser modificado. Então, com a gente, conosco, é do mesmo modo. Às vezes nós traçamos todo um projeto de como nós queremos que as coisas aconteçam, como Deus deve fazer as coisas. Mas o nosso Deus, ele não está sujeito a nós. Nós é que somos sujeitos a Ele. E se nós obedecermos, nós almejarmos, nós chegaremos naquilo que nós tanto almejamos, naquilo que nós tanto buscamos. Só precisamos obedecer. Deus não está pedindo algo difícil, Deus não está pedindo algo estrondoroso, Deus está pedindo algo muito fácil. E por muitas vezes, por que é que Deus muda o nosso roteiro, Deus muda os nossos planos? Porque é nele que nós ficamos abrigados, porque é no Senhor. Deus muda a nossa, porque a rota, o plano que nós traçamos, fica muito fácil para o inimigo das nossas almas e ele possa entrar, bolar alguma coisa dentro do nosso plano. O salmista, no Salmo 7, o verso 1, vai dizer assim: Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me e livra-me de todos que me perseguem. E no Salmo 91, no verso 1 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, se nós obedecermos ao Senhor e seguirmos a rota dele, nós estamos abrigados, não tem como o inimigo nos tocar,
não tem como ninguém chegar, porque eles não conhecem o caminho que Deus tem traçado. O nosso caminho pode até ser conhecido por eles, pode até ser bolado por eles, mas o caminho que Deus traça para nós ficamos abrigados, escondidos na proteção do nosso Deus. Então obedeça ao que o Senhor tem pedido, obedeça ao que o Senhor ele tem tanto pedido da sua parte, e você vai chegar naquilo que você tanto tem buscado, que você tem pedido ao Senhor. Não é que Ele não queira fazer, porque você às vezes fica dizendo, por que não dá certo, porque as coisas não andam, porque as coisas que eu tenho tanto pedido ao Senhor não vai para frente. Não é porque o Senhor não queira fazer, é simplesmente porque nós queremos que aconteça do nosso jeito, e não é assim que as coisas funcionam. É do jeito de Deus. O plano, quem traça é o Senhor. O projeto, quem traça é Ele. Lá em Provérbios, no capítulo 16, o versículo 9, vai dizer assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então nós traçamos um plano, nós traçamos um caminho, mas nós temos que deixar que Deus é quem guia os nossos passos, que Deus é quem nos leve pelo melhor caminho, pelo caminho dele que é protegido, pelo caminho dele que nós vamos ficar abrigados, guardados, protegidos, né? E lá em Provérbios 16:1 vai dizer assim: o coração do homem faz os planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então a resposta certa, o caminho certo vem do Senhor. Mesmo que para os seus olhos pareça difícil aquilo que o Senhor está lhe pedindo, mesmo que para os seus olhos, para você, parece que não vai dar certo, entenda que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Se você obedecer, você vai chegar naquilo que você tanto tem buscado mais rápido do que você imagina. Mas é preciso tirar aquilo que nós tanto queremos, aquilo que nós tanto desejamos, os planos que nós tanto temos traçado, deixar de querer seguir o nosso caminho para seguir o caminho do Senhor. Em Jeremias 29:11 vai dizer assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor, Ele quer dar aquilo que você tanto deseja. O Senhor quer te entregar aquilo que tanto você tem buscado em oração há tanto tempo. Mas você precisa quebrantar o seu coração. Você precisa estar aberto para fazer a vontade de Deus. Estar disponível com o coração ali livre dos seus planos para poder entender aquilo que Deus quer e seguir o plano dele. Há algum tempo atrás eu estava querendo muito algo do Senhor e eu queria que as coisas fossem do meu jeito. Eu tinha feito todo um plano, todo um projeto. E enquanto eu estava em um congresso, o Senhor Jesus falou comigo através da sua palavra e disse assim: quebre todo o plano que você traçou. Deixe eu fazer do meu jeito, que você vai chegar naquilo que você tanto almeja. Então que você possa entender esta palavra, que você possa obedecer à voz de Deus e deixar que Ele faça do jeito dele, da maneira que Ele quiser, que você vai chegar naquilo que você tanto almeja, assim como também chegou Naamã. Depois que aqueles servos chegaram para ele e disseram assim: não é difícil aquilo que ele tem te pedido. Parece difícil, mas não é difícil, só obedeça. E a gente vai ver no versículo 14 que Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Então aquilo que Naamã foi buscar, aquilo que Naamã tanto desejava, ele conseguiu. Então se você também, aquilo que você tanto tem buscado, se você obedecer, deixar que o Senhor trace o seu plano, faça o plano dele, você vai ter o seu desejo
atendido. Amém? Que o Senhor Jesus vos abençoe e que nós possamos ter um coração mais obediente, mais quebrantado à voz do Senhor e assim nós possamos chegar naquilo que o Senhor tanto quer para a nossa vida, que nós tanto almejamos, que tanto temos buscado. Aqueles que ainda não seguem, não professam dessa fé, tanto almejam, muitas vezes, é paz, alegria, consolo, querem um lugar sem choro. E o Senhor Jesus, Ele também tem isso para a tua vida. Ele também quer te entregar isso que você tanto almeja. Mas é preciso você crer no Filho de Deus. É preciso você crer, né, no Filho do Senhor Jesus. Em João 3:16 vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você almeja a vida eterna, se esse é o seu desejo, se é isso que você tem buscado, o Senhor não tem te pedido algo difícil, o Senhor está te pedindo algo muito fácil, somente que você creia nele. Creia que Jesus, ele veio ao mundo, ele padeceu, morreu numa cruz pelos seus pecados, mas ao terceiro dia ele reviveu e ele foi para o céu preparar um lugar para todos aqueles que crerem. Crer que ele existe, que ele veio, que ele ressuscitou e está vivo. E logo você terá o seu desejo atendido de vida eterna, uma vida de paz, uma vida sem choro, uma vida de alegria. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê grandes bênçãos, que os nossos desejos sejam realizados, se assim nós obedecermos à sua vontade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.